Queria falar sobre a questão ainda de um vídeo. O PT retirou do ar, ontem à noite, um anúncio patrocinado no YouTube e no Google, né? A campanha gastou mais de R$ 100 mil para veicular uma propaganda com uma edição de um trecho da entrevista de Lula no Jornal Nacional. Não sei se a gente tem esse trecho aqui para a gente mostrar. A gente tem esse trecho? Vamos colocar. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à Justiça. E aí termina aí, né? A campanha petista excluiu da edição a pergunta em que o jornalista afirmou que houve corrupção na Petrobras e, segundo a Justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como também o MDB e o PP. E aí tem essa questão, será que o PT está manipulando o vídeo? E eles estão usando isso, né? Não só em vídeo, mas também em cartaz, falando isso, não deve nada à Justiça. E é muito curioso ver também como os apoiadores do presidente Bolsonaro também usam isso como uma piada, tipo, é um meme isso que acontece. Como é que você analisa essa fala aí de Bonner e como isso tem repercutido, hein, Josias? For infeliz, né, Fabiola? A gente comentava aqui no dia da entrevista que isso soou como uma levantada de bola. Primeiro porque não é verdade, né, que o Lula não deva nada à Justiça. A verdade é que o Lula teve as sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal no pressuposto de que seriam julgadas novamente na Justiça Federal de Brasília. E não foram julgadas porque houve a prescrição. Então, evidentemente que o Lula não deve nada na medida em que os crimes prescreveram, mas esta frase, o senhor não deve nada à Justiça, passa uma ideia de absolvição, como se ele tivesse sido julgado e absolvido. Agora, estava na cara que essa frase seria utilizada, como está sendo utilizada dos dois lados. Ela é utilizada pela turma da milícia digital do Bolsonaro para dizer, para sustentar a tese segundo a qual o Jornal Nacional foi liano com o Lula, facilitou a vida do Lula, foi simpático com o Lula, em contraposição à entrevista mais dura, mais ríspida com o Bolsonaro. E agora a gente percebe que está sendo utilizada também pela turma do Lula, pelo próprio PT, como se você retira a frase do contexto, desconsidera toda a pergunta que o William Bonner fez sobre corrupção, e ele deixou muito claro na pergunta que houve corrupção nos governos do PT, você retira tudo isso e só coloca essa frase: o senhor não deve nada à Justiça. Então isso é, de primeiro lugar, de uma deslealdade com quem recebeu você para uma entrevista e te tratou com decência. Então isso daqui é um tratamento indecente com o apresentador, com o William Bonner, e, em certa medida, o PT se iguala ao bolsonarismo, que condena tanto. Isso daqui é uma manipulação da realidade. Então, é lamentável que os dois lados pratiquem o mesmo jogo sujo, o mesmo jogo baixo. Então, além do PT formalmente, oficialmente, estar utilizando essa frase, também o petismo, os aliados do Lula nas redes sociais, todos estão pescando esta frase no mar revolto de uma pergunta muito mais cabeluda, para sinalizar que, na prática, o Jornal Nacional, a Rede Globo, teria como que feito um meia-culpa diante do Lula, como se estivesse reconhecendo a injustiça que praticou com o Lula, tendo noticiado todas as perversões praticadas durante os governos do PT. Então, é uma deslealdade, mostra que o jogo sujo, Fabiola, está dos dois lados. Triste do eleitor que observa a cena política com ingenuidade. Ô Josias, eu até estava vendo aqui a nota da TV Globo, coloca aqui, por favor, no telão. A TV Globo mandou uma nota ao jornal Folha de São Paulo, que fez essa reportagem falando sobre essa edição, e disse o seguinte: na era das redes sociais, tudo que vai ao ar é usado, sem possibilidade de controle. Diante disso, a pedido de todos os partidos, a Globo preferiu autorizar o uso
Então, por isso também que nós aqui pudemos usar também trechos dessas entrevistas, né? Normalmente a Globo não permitia usar trechos, às vezes eles liberavam uma fala só, e eles deixaram usar 30% do total da entrevista. E aí disse aqui, ó, a nota da Globo: uma autorização de boa-fé, na suposição de que não haveria edição. Procurado pela Globo, o PT informou que a peça será retirada do ar. Então, justamente por esses motivos que você estava falando, né? O vídeo do anúncio estava publicado na página oficial de Lula, no YouTube oficial, e teve mais de 1 milhão de visualizações. Após o pedido da Globo, ele foi retirado do ar na noite de segunda-feira. Ontem à noite já foi retirado do ar esse vídeo com essa edição, porque, como você disse, né, ele corta justamente para algo muito ruim, né? Ele corta deixando a entender uma declaração que não é verdadeira.